Agora, 2h51, vamos falar do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer contra a extinção da pena do ex-tenente-coronel do Exército, Mauro Cid. Janaína Camelo tem todos os detalhes ao vivo da capital federal. Oi, Jana, boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde para você, Márcia. Porque olha só o que acontece. A defesa de Mauro Cid já faz um tempo que pede aqui ao STF que seja extinta a pena na qual foi aplicada ali. A Mauro Cid de 2 anos ali no núcleo crucial, no julgamento, né? Ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto, porque ele acabou recebendo ali os benefícios da delação premiada que ele firmou com relação a esse caso, né? A esse processo. Então ele foi o dos 8 condenados, foi o único ali que recebeu a pena menor de 2 anos em regime aberto. Mas a defesa diz o seguinte, que ele já cumpriu esses 2 anos de prisão, entre medidas cautelares, das quais ele passou ali nos últimos meses, e também prisões preventivas. E aí a defesa dele faz um cálculo, diz que entre prisões preventivas e medidas cautelares, ele já teve ali restrição de liberdade durante 2 anos e 4 meses. Mauro Cid, ele já começou a cumprir a pena dele de 2 anos em regime aberto, já não usa mais tornozeleira eletrônica, porque ele estava com tornozeleira eletrônica pelos últimos mais de 1 ano, mais ou menos, ele estava com tornozeleira eletrônica, foi retirada a tornozeleira faz pouco tempo para que ele pudesse começar a cumprir essa pena de 2 anos em regime aberto. E aí a defesa diz o seguinte, que ele já foi preso 2 vezes preventivamente, de fato, isso aconteceu a primeira vez lá em março de 2023, Márcia, quando ele firmou o acordo de delação premiada, que foi naquele caso das vacinas, da fraude em cartões de vacina, né? Ele ficou preso durante 4 meses. E aí ele acabou firmando o acordo de delação premiada, foi solto, mas aí ficou com todas as medidas cautelares, de usar tornozeleira eletrônica, de se recolher em domicílio durante a noite. No ano passado ele foi preso novamente, ele ficou 1 ano preso, naquele caso do vazamento de áudios em que ele faz críticas à Polícia Federal, à delação premiada, aos depoimentos, dizendo que ele estava sendo pressionado pela PF, nos depoimentos da delação, isso acabou sendo vazado e ele foi preso, ficou preso 1 mês, depois ele negou que tenha feito críticas à PF, negou que tenha sido pressionado na delação premiada, enfim. Então a defesa diz que ele ficou, ao todo, com 5 meses ali de prisão preventiva, mais as medidas cautelares de restrição de liberdade, ele ficou 2 anos e 4 meses preso, com restrição de liberdade. A defesa de Mauro Cid já chegou a fazer esse pedido antes mesmo, ali logo depois do julgamento, fez esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, o ministro inicialmente ele negou, dizendo que precisava primeiro o processo ser encerrado e ele começar a cumprir pena. Mas aí enviou ali um pedido para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para se manifestar nesse caso também, logo depois que o processo de Mauro Cid fosse encerrado, né? Já foi encerrado, ele já está cumprindo pena. E aí o procurador enviou então essa resposta aqui ao Supremo dizendo o seguinte, que esses períodos em que ele ficou preso preventivamente, o procurador não conta ali o período de medidas cautelares, a tornozeleira eletrônica, o tempo que ele precisou se recolher em domicílio, e aí ele diz que essas duas ocasiões em que ele ficou preso não alcançam os 2 anos fixados na sua condenação. Então não se verifica, portanto, diz ali o procurador, hipótese de extinção de punibilidade do réu. Agora falta apenas ali o ministro Alexandre de Moraes se manifestar sobre esse parecer do Procurador-Geral da República e aí ele vai decidir se entende ali pela extinção dessa pena de Mauro Cid ou não, se ele precisa cumprir realmente de fato esse restante ali do que ele foi condenado. Márcia. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. Vamos com os nossos analistas, então, Henrique Kriegner e o Mano Ferreira. Começando pelo Kriegner. Olha, Kriegner, já foi pouquinho a pena, 2 anos só, ainda estão reclamando? Pois é, agora a defesa está fazendo o trabalho que tem que fazer, né, Marcia? Agora cada um segue com a sua missão. Não é novidade que o PGR venha negar esse pedido, até porque esse tem sido um posicionamento muito enfático. Mas todo esse contexto da delação do Mauro Cid, segundo muitos juristas, não só eu que estou dizendo não, e juristas até que não têm uma filiação partidária ou alguma coisa relacionada ao presidente Bolsonaro, dizendo que essa delação ela não se sustenta, porque ela foi feita de uma maneira que vai contra a lei de delação premiada, ela depois estendeu benefícios que não
não deveriam ter sido concedidos justamente por conta das inconsistências encontradas na delação do Mauro Cid e, inclusive, depois, quando o próprio Mauro Cid, na verdade, quando vazaram, pessoas muito próximas a ele vazaram as denúncias de que ele teria sido influenciado, isso também deveria ter cancelado, anulado aquilo que foi dito. Depois ele desdisse o que ele havia desdito, né? Então ficou uma confusão generalizada que aí não tem base jurídica de fato para essa delação ser considerada. Inclusive, se nós considerarmos a própria presença do ministro Alexandre de Moraes no momento da delação, ele não deveria ser a pessoa ali colhendo aquela delação pela lei. Então, realmente existem inconsistências e essas inconsistências parece que serão ignoradas mais uma vez, mas a defesa segue fazendo seu papel, Márcia. Agora, Mano Ferreira, quando a gente analisa, né, toda essa situação, saiu barato ainda para Mauro Cid? Qual a sua análise? Olha, Márcia, eu diria que ele foi condenado e essa é a parte mais importante. Quando a gente está falando de um processo de tentativa de golpe de Estado fartamente documentado, a delação do Mauro Cid não foi a única teia, a única linha que guiou a denúncia feita pelo Ministério Público, que traz diversos elementos, diversos militares de alta patente envolvidos em plano até de assassinato do presidente eleito e do então presidente do TSE. O importante do ponto de vista da cidadania brasileira é que tentativas de subverter o resultado eleitoral e de matar adversários não pode ficar impune. Então, eu acho que o mais importante dessa história toda é, de fato, que todos os golpistas sejam punidos e arquem com as consequências dos seus atos, porque, independentemente de preferências ideológicas e políticas, o fundamental é que, a cada 4 anos, cabe ao povo brasileiro, ao eleitor, com soberania, ir até a urna e escolher quem deve governar o país pelos próximos 4 anos.